Olá, pessoal. Vamos começar o 38º vídeo que compõe um material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Nesta semana, nós tivemos, quer dizer, na verdade ontem, né, um fato extraordinário que está agitando e polarizando as atenções, que é a morte, o acidente, né, aéreo de que vitimou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. É claro que, como ele era o responsável pela Lava Jato, isso gerou imediatamente muitas suspeitas, não é? É a teoria, a chamada teoria da conspiração. Toda teoria é um conjunto de hipóteses, não é? É um sistema mais do que um conjunto de hipóteses, não é? E que, para ser considerada válida, aceitável do ponto de vista científico, tem que satisfazer determinados critérios epistemológicos, como a testabilidade ou falseabilidade, não é? Como a completude, a coerência interna. E, em geral, as teorias da conspiração, elas são refutadas porque elas não satisfazem esses critérios epistemológicos, não é? Que foram estabelecidos pelos epistemólogos da ciência no final do século XIX e início do século XX. Pode-se discutir se toda ciência deveria rigorosamente obedecer a esses critérios ou só a ciência chamada economicista, que é a ciência que predominou no segundo milênio. Né? A nossa ciência, o que nós chamamos de ciência, é o que o segundo milênio chamou de ciência, ainda em grande parte a escolástica, não é? Que é mais platônica do que aristotélica, ao contrário do que se pensa. No entanto, as teorias da conspiração, elas são mesmo inconsistentes. Você pode sempre achar que um acidente que vitimou alguém com poder, ou alguém que almeja, ou está na iminência de alcançar um posto de poder, foi morto porque havia intenção, a ação intencional de um ator para eliminar um desafeto, um concorrente. Né? Então, Juscelino Kubitschek morreu num acidente rodoviário. Lá vem a teoria da conspiração, foram os militares se vingando. Não é? Humberto de Alencar Castelo Branco, não é? O primeiro ditador, 1964, foi morto num acidente aéreo, uma colisão de duas aeronaves. Então, teria sido Costa e Silva, ou a sua mulher, ou outros militares, linha dura, que fizeram isso. Não é? João Goulart morreu de um infarto ou foi envenenado como vingança pelos militares. Não é? Eduardo Campos sofreu um acidente aéreo mais recentemente. Quem é que está interessado na morte de Eduardo Campos? O PT, a Marina. Lá vem novamente toda a teoria da conspiração. É preciso prestar atenção no seguinte: as teorias da conspiração, elas, em geral, conspiram contra a democracia. Eu vou dizer por quê. Ainda que ocorram conspirações numa democracia. Né? Mas elas conspiram porque elas estão baseadas na dificuldade de aceitar o acaso. Não pode haver acaso no ambiente conspiracional da política realmente existente. O acaso não é muito aceito. Mas se eu não aceito o acaso, eu também não aceito a liberdade. Onde não há lugar para o acaso, não há lugar para a liberdade, porque a liberdade é o que acontece sem necessidade. Essa é que é a questão. Né? Então, a mentalidade autoritária tem dificuldade de aceitar o acaso porque tem dificuldade de aceitar a liberdade. Então, todas as construções que são feitas a partir desse background, elas conspiram, na verdade, contra a democracia. Ou seja, a teoria da conspiração é uma conspiração, nesses termos. Bom, o que não significa que não ocorram conspirações. É próprio da política autocrática a conspiração.
O que vocês acham que faziam os burocratas naqueles palácios dos antigos monarcas chineses, aquela imensa burocracia? Tramavam, urdiam e conspiravam o tempo todo. O que fazem hoje os dirigentes do Estado e do partido da ditadura chinesa, da ditadura comunista chinesa? Eles conspiram o tempo todo. Quem é que vai subir um posto? Quem é que vai ser derrubado? Então, a conspiração é própria da política autocrática e ela é própria também dos enclaves autocráticos que remanesceram nas democracias realmente existentes, quer dizer, que são as democracias dos modernos. Não é? Então há conspiração o tempo todo, mas conspiração não é a mesma coisa que teoria da conspiração, não é? E eu não posso negar que exista conspiração com base na inconsistência epistemológica da teoria da conspiração. Vamos ver um exemplo que vem a calhar. No dia de hoje, 20 de janeiro de 2002, foi encontrado o corpo de Celso Daniel, com 11 tiros e sinais de tortura. Provavelmente ele foi morto na véspera, dia 19 de janeiro de 2002. O mesmo 19 de janeiro, agora de 2017, em que morreu também Teori Zavascki. Independentemente de qualquer teoria da conspiração, é claro que aquilo foi uma conspiração de petistas e de auxiliares da prefeitura de Santo André. E houve conspiração tanto no seu sequestro, tortura e morte, para isso, né? Quanto depois no bloqueio das investigações. Os chefes petistas conspiraram para apagar tudo. E ainda com um agravante, porque 7 mortes em sequência aconteceram do garçom, do cara que ouviu a conversa, do sombra com o garçom, do legista, etc. e tal. Aí fica claro que não é teoria da conspiração, é conspiração mesmo. Mas nem a coincidência do dia, nem o acidente lamentável que vitimou Teori Zavascki ontem, 19 de janeiro, podem, por causa disso, ser explicados por uma teoria da conspiração. Não se sabe se houve conspiração na morte de Teori Zavascki. O que tem que se fazer é investigar tudo a fundo, perceber se está havendo algum obstáculo nas investigações, para colher evidências de conspiração. Por enquanto não existe. Por enquanto isso é uma obra do acaso e de condições muito ruins para a navegação aérea nesse eixo Angra dos Reis-Paraty, né? Ali já morreram várias pessoas, vários acidentes aéreos aconteceram ali, inclusive o que vitimou Ulisses Guimarães e Severo Gomes. Não sei se todos estão lembrados disso, né? É o nosso Triângulo das Bermudas, né? E é claro que uma falha humana, salvo evidências em contrário, do piloto, se anuncia com força, não é? Porque mesmo que o avião seja um avião moderno, o aeroporto de Paraty é um aeroporto antigo, não opera com instrumentos, né? Quer dizer, o piloto tem que conseguir ver a pista. E se não há condições de ver a pista, o que ele tem que fazer é voltar. Um avião que sai de São Paulo para ir a Paraty, ele leva combustível suficiente para voltar para o aeroporto de origem, não é? Bom, nós não sabemos. O problema é que toda essa ideia da conspiração, não é? Ela é perigosa, não é? Por isso que eu digo que ela conspira contra a democracia, porque ela não aceita a vida como ela é, não é? E a democracia, de certa maneira, é você se abandonar ao fluxo da vida como ela é. E não toda vez estar urdindo, tramando, construindo estratégias, derivando táticas para alterar o curso ou o fluxo
dos eventos, né? Bom, isso coloca um problema também agora de natureza política, que é como fica o processo da Lava Jato com a morte de Teori. Ele já tinha uma equipe trabalhando nisso, etc. e tal. Há ainda aquelas 27, aquelas malas que estão lá desde o dia 27 de outubro, se não me falha a memória, lá guardadas com Teori, estavam guardadas com Teori, aquelas malas da arapongagem do presidente do Senado, Renan Calheiros, né? As malas ainda estão lá, né? O que vai acontecer com essas malas? Porque ali, ao que tudo indica, há material explosivo, né? E, bom, e as delações, e a mega delação das 77 ou 78 delações da Odebrecht, não é? Como é que o processo vai continuar? Quem vai assumir? Não é? Aí vão surgir novas teorias da conspiração, não é? Porque se Temer indica um substituto imediatamente para a teoria, vão dizer, bom, ele indicou alguém para livrar o governo dos processos que possam envolvê-lo no âmbito da Lava Jato, não é? Então, é uma situação muito nebulosa, não se sabe quem vai substituir o Teori Zavascki, isso depende do STF, mas, de qualquer maneira, no mínimo, vai haver um atraso no processo da Lava Jato, né? Que é tudo o que o PT queria. E isso não é conspiração, isso é uma conclusão lógica, não é? O PT, quando eu falo PT, eu estou falando de Lula, que está há pouco se lixando para o PT, mas tudo que o Lula espera é não ir para a cadeia. E ainda que o processo dele não dependa do STF, o conjunto das provas, evidências, dos inquéritos que estão lá no STF tem uma influência que pode ser decisiva é, na continuidade das ações contra ele, Lula, né? De qualquer modo, ficou mais embaralhada a conjuntura, né? Que já era uma conjuntura muito embaralhada, com esse acidente lamentável, com esse atentado lamentável, nós não sabemos, não é? E não é correto construir imaginariamente essas ilações entre várias mortes, não é? Para dizer que há um processo sistemático de eliminação de concorrentes na política realmente existente, não é? Não há um processo sistemático, ainda que ocorram ações dessa natureza, não é? Se eu acho que há um processo sistemático, é inútil fazer política. É inútil. Basta fazer guerra entre grupos organizados que vão armar atentados uns contra os outros, não é? A esfera propriamente da política democrática, se desconstitui quando eu digo que não podem ocorrer ações fortuitas, que não há lugar para o acaso, né? Se desconstitui completamente, né? Isso seria a falência da política, e a falência da política é necessariamente autocracia, não é? A democracia só se sustenta enquanto existe política. Isso é um ponto importante para a gente pensar. É claro que há todo um pensamento, tanto à esquerda quanto à direita, que apostam nessas visões conspirativas, não é? Sobretudo agora no Brasil, que tem uma nova direita com expressão que nunca teve, incentivada por autocratas como Olavo de Carvalho e seus discípulos, Felipe Moura Brasil, a turma que planejou, fez, confeccionou cartazes para levar nas manifestações do impeachment. Olavo tem razão. Se vocês olharem esses cartazes, vocês vão ver que, ao contrário dos outros cartazes, que eram feitos pelas pessoas em cima da perna, mal feitos, né? O que era um bom sinal, os cartazes Olavo sem razão eram cartazes mandados feitos assim, eles foram feitos profissionalmente, eles tinham aqueles pauzinhos já embutidos, não é? Não era uma coisa improvisada pelas pessoas, foi uma coisa urdida
por essa chusma de fiéis que um boçal como Olavo de Carvalho vem incentivando há alguns anos. Não é? Há um artigo em Dagobá, está também no grupo Dagobá Assinantes, que mostra é, o que isso tudo significa, não é? Ele tem como subtítulo Notas sobre um filósofo de baixo calão. Um cara que só fala em cu da mãe dos outros, em que chama o Marco Antônio Villa de Marco Antônio Vil, chama o Reinaldo Azevedo de Arruinaldo Azevedo, chama o Rodrigo Constantino de Rodrigo Cocô, não é? E comete outras barbaridades, como vocês vão ver lá, e isso seria apenas uma idiosincrasia, uma mania, um traço negativo da sua personalidade, mas não é. Não é? Há um problema aí de fundo, que é ele ter se transformado numa espécie de professor de autocracia de jovens, não é? No Brasil. Isso é gravíssimo. Alguém que sistematicamente desculpa o ditador Vladimir Putin, coronel da KGB, hoje FSB, Vladimir Putin, e acha que o mundo vai ficar bem melhor se voltar à bipolarização da época da Guerra Fria, Trump de um lado, Putin de outro. Quer dizer, um cara desse é um cara nocivo para a democracia, ainda que na democracia ele tenha direito de vender tudo isso, continuar vendendo tudo isso, mas é profundamente nocivo para a democracia. Não é? É um centro difusor de ideias não só autocráticas, mas anti-humanizantes, vamos chamar assim. Né? E essa turma toda, por exemplo, adora a teoria da conspiração, porque isso tudo tem um background, tem um fundo, não é? Autoritário por trás. Né? Então, há muita chance de crescer esse clima que é avesso às práticas, vamos dizer assim, e aos costumes democráticos. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Um grande abraço e até a próxima semana.